Devido à sua dimensão, o tubo capilar deve ser protegido contra pequenas partículas metálicas que porventura possam se encontrar no interior do conjunto selado e que poderiam causar o entupimento do capilar. Para evitar que isso aconteça, é instalado um filtro de impurezas no início do tubo capilar. A este diagrama, assim montado, damos o nome de conjunto selado. Aqui temos um conjunto selado de refrigeradores: evaporador, condensador, compressor hermético, filtro, capilar, tubo de sucção. Este é um conjunto selado de um condicionador de ar. Evaporador, tubo de sucção, compressor, condensador, filtro, capilar. Na saída do tubo capilar, ocorre a evaporação do R12 em temperaturas muito abaixo de 0 graus centígrados. Então, se existir água no interior do conjunto selado, ela irá transformar-se em gelo na entrada do evaporador, causando obstrução na tubulação. Para evitar que isto aconteça, vamos observar este desenho em corte de um filtro. Nele podemos ver duas telas, uma mais grossa, que fica na entrada, e outra mais fina, localizada na saída. Entre estas duas telas está localizado o agente secador em forma de bolinhas brancas. Estas bolinhas brancas chamam-se molecular sieve, e sua função é reter qualquer água ou umidade existente no interior do conjunto selado. Você já deve ter observado que em todos os refrigeradores e freezers, o capilar e o tubo de sucção estão em contato direto, de modo que parte do calor do capilar seja transferido para o tubo de sucção, fazendo com que o R12 líquido chegue mais frio ao evaporador, melhorando a eficiência do conjunto selado. Agora que terminamos de ver o conjunto selado em detalhes, vamos a algumas cenas que você certamente já viu. Os refrigeradores não são absolutamente secadores de roupas e sapatos, e muito menos depósitos de papéis. Veja por quê. Certamente você já ouviu falar em lado da baixa e lado da alta do conjunto selado. O que significa isto? No lado da alta pressão ficam o compressor, condensador e tubo capilar. No lado da baixa pressão ficam o evaporador e tubo de sucção. Se o condensador estiver localizado em um local onde a temperatura ambiente é muito elevada, ou com algum objeto que impeça a livre circulação de ar, a pressão no interior do condensador será maior, forçando mais a passagem do R12 líquido através do tubo capilar, causando o aumento da pressão no interior do evaporador, reduzindo a eficiência na capacidade de refrigeração. A instalação dos refrigeradores é muito importante. Eles não devem ser expostos diretamente aos raios solares e devem ficar longe do ar quente, emanado por estufas, fogões, fornos e similares. Os refrigeradores nunca devem ficar encostados na parede, pois necessitam de boa circulação de ar em torno do condensador. Nas instalações em boxes, as paredes e o teto devem permanecer com um espaçamento mínimo de 10 centímetros. Todo e qualquer refrigerador, bem como os congeladores, devem ser carregados com alimentos gradativamente. Se uma grande carga de alimentos é colocada de uma só vez, a refrigeração ficará comprometida até que todo o calor dos alimentos seja removido. Quando todos os alimentos colocados no interior do refrigerador estiverem suficientemente frios, o compressor será desligado através de um dispositivo chamado termostato. Vejamos agora como ele funciona. A queda de temperatura provocada pela evaporação do R12 faz com que o termostato interrompa a passagem da corrente elétrica, desligando o compressor. Quando a temperatura no evaporador aumentar, o termostato liga o compressor novamente, mantendo assim a faixa ideal de temperatura para a conservação dos alimentos. A temperatura do compartimento refrigerador, segundo as normas internacionais, está na faixa de 0 a 7 graus centígrados positivos. No compartimento congelador de refrigeradores,
a temperatura estará na faixa de 6 a 12 graus centígrados abaixo de zero. A temperatura no interior do freezer é inferior a 18 graus centígrados abaixo de zero. Um ponto muito importante. Muita atenção ao diagnosticar um defeito num refrigerador, principalmente se a sua suspeita for em relação ao conjunto selado, pois a substituição de qualquer dos seus componentes é trabalhosa e requer a utilização de soldagens com maçarico, bomba de vácuo para evacuar o sistema, cilindro de gás refrigerante para recarregar o conjunto selado, além do transporte do produto, já que este tipo de trabalho não deve ser realizado na casa do cliente. Quando um refrigerador é ligado à tomada, logo após ser instalado, ou quando esteve desligado por longo tempo, ele não começa a congelar todo o evaporador de imediato, pois grande quantidade do R12 líquido permanece misturado com o óleo do compressor. E quando o refrigerador é ligado, o gás refrigerante demora para separar-se do óleo e distribuir-se através do conjunto selado. Este fato é completamente normal. O conjunto selado demora cerca de 45 minutos para ficar balanceado. Após determinado tempo de funcionamento, o evaporador passa a congelar em toda a sua extensão. A partir deste momento, dizemos que o sistema está balanceado e quase todo o R12 líquido estará no evaporador. Quando o compressor é desligado através do termostato, as pressões do lado da alta e da baixa tendem a igualar-se. Após a parada do compressor, a pressão do R12 do lado da alta força-o através do tubo capilar para dentro do evaporador, igualando assim as pressões do lado da alta e do lado da baixa. O R12 deve circular através do tubo capilar, agora sem o auxílio do compressor. Uma equalização completa demora cerca de 5 minutos. Portanto, quando o funcionamento do compressor é interrompido, devemos aguardar alguns instantes antes de religá-lo, pois, devido à pressão elevada na cabeça do pistão, o compressor pode não partir, provocando a abertura do protetor térmico. São 4 os defeitos que podem ocorrer no conjunto selado: vazamento, excesso de gás refrigerante, entupimento e compressor defeituoso. Estes 4 defeitos podem ser diagnosticados através de um ou mais dos seguintes sintomas: não gela, gela parcialmente, gela a linha de sucção ou o compressor não funciona. Para podermos explicar com maior clareza os possíveis defeitos que podem ocorrer no conjunto selado, utilizaremos novamente este esquema. Se ocorrer algum vazamento no conjunto selado, logicamente o gás refrigerante começará a vazar. Dependendo do tamanho do vazamento, o conjunto selado demorará mais ou menos tempo para ficar completamente sem gás refrigerante. Existem vazamentos tão pequenos que às vezes demora meses para que o conjunto selado fique totalmente sem gás. Quando o conjunto selado estiver com carga parcial de gás, o evaporador irá refrigerar apenas uma parte, devido a não existir líquido suficiente para preenchê-lo totalmente. Para a certeza absoluta de que se trata de vazamento, deve-se desligar o compressor, descongelar o evaporador e tornar a ligar o conjunto selado, verificando-se após 1 hora, aproximadamente, se o evaporador continua gelando parcialmente. Quando o conjunto selado estiver totalmente sem o gás, então o evaporador não vai refrigerar e o condensador apresenta-se frio, apesar do compressor permanecer em funcionamento. Se o conjunto selado estiver com pequena quantidade de gás refrigerante, além do necessário, este excesso irá fluir para o tubo de sucção, provocando congelamento, suor e gotejamento d'água. Como podemos observar neste refrigerador com gás em excesso. Agora, se o conjunto selado estiver com grande quantidade de gás refrigerante, além do necessário, ocorrerá o congelamento total do tubo de sucção, aumentando a pressão no interior do evaporador, elevando assim a temperatura do mesmo. Este excesso ocasionará também a chegada do R12 líquido no interior do compressor, causando uma furiosa ebulição no óleo, que poderá provocar o desligamento do protetor térmico. Se ocorrer um entupimento no interior da tubulação do conjunto selado, não haverá a circulação do gás refrigerante. Desta maneira, não ocorrerá o resfriamento do evaporador. Agora, se a restrição não for total e sim parcial, será preciso considerar o local onde ocorre esta restrição. Se a restrição parcial for do lado da alta, então geralmente devido à diferença de pressão ocasionada pela restrição, ocorrerá o resfriamento próximo a esta restrição.
Se a restrição parcial estiver no lado da baixa, então a pressão do evaporador será mais alta, provocando o aumento da sua temperatura. Uma restrição parcial no tubo capilar tem a mesma ação que aumentar o seu comprimento, fazendo com que o refrigerante fique muito frio no evaporador, porém só refrigera uma parte do mesmo. Às vezes este problema é confundido com vazamento de gás devido aos sintomas do defeito serem parecidos. Como falamos anteriormente, se existir umidade no interior do conjunto selado que não for absorvida pelo filtro secador, a mesma irá congelar na entrada do evaporador, provocando a restrição total na saída do tubo capilar. Desta forma, o evaporador deixa de refrigerar. Para ter certeza absoluta de que realmente a restrição na tubulação é causada por umidade, deve-se aplicar calor na entrada do evaporador com auxílio de um pano embebido em água quente. Com isso, o gelo interior da tubulação derreterá e o evaporador começará a resfriar. Se o compressor estiver funcionando, mas não estiver comprimindo, o gás refrigerante não circulará e o evaporador, obviamente, não vai refrigerar. Agora, se o compressor estiver com rendimento abaixo do normal, ele não conseguirá manter o diferencial de pressão necessário entre o lado da baixa e o lado da alta no conjunto selado. Neste caso, o evaporador ficará mais quente que o normal. E chegamos ao final deste programa de treinamento sobre os princípios de refrigeração. Para o melhor aproveitamento do que você acabou de ver, recomendamos a leitura atenta do nosso manual. Em nome da White Westinghouse, nosso muito obrigado.